E vamos seguir com a nossa última apresentação, na verdade, que está juntando duas, né? O Mapas de Vista, então o Léo Germani, e o Mapa de Fortaleza com o Irá e a Cartografia Afetiva com o Breno. Então, eu acho que pode vir os três de uma vez, que aí já faz o jogral. Eu vou tentar ir bem rápido, até porque eu acho que várias pessoas aqui já conhecem o... Tá, eu vou tentar ser breve, porque até várias pessoas já conhecem o Mapas de Vista. Antes de começar, eu só queria jogar no ar aí, eu acho que a gente está saindo daqui de várias discussões com algumas demandas de encaminhamentos aí para amarrar no final do evento. Eu não sei se amanhã tem um espaço reservado para isso, eu não me lembro. Por exemplo, a questão do consórcio, a questão de trabalhar um padrão, um protocolo de conversa entre os mapas, a questão da autenticação, do Ilha da Cultura, acho que tem que ter uma conversa técnica amanhã. E estou ficando um pouco angustiado a gente ter em algum momento um momento para falar disso daí. Bom, Mapas de Vista é proposta de um software livre, ele é um tema ou plugin para WordPress, que surgiu, enfim, várias pessoas tinham demanda de fazer mapas, aí o Breno, que vai se apresentar daqui a pouco, chegou não só com essa coisa já bem idealizada, mas também com um recurso inicial para a gente conseguir colocar ele na rua. A gente lançou isso no final do ano passado, no Fórum de Cultura Digital lá no Rio, e durante esse ano de 2012, várias iniciativas usaram o Mapas de Vista, inclusive o mapa lá de Fortaleza que o Ira vai mostrar, mas muitas outras. Depois eu vou até abrir aqui umas, a gente vai passando na tela enquanto o pessoal fala. Sim, eu sei, eu vou colocar. Então, vamos lá. Esse aqui, por enquanto, é a casa do Mapas de Vista, uma casa bem humilde, mas aqui você tem a documentação mínima de como usar e o download, e as instruções básicas e uns exemplos. Ele tem a gente já tem o domínio mapadevista.com.br, já começamos a mexer alguma coisa aqui, mas ainda não está feito, isso é alguma coisa que a gente precisa fazer. Ele está no GitHub, como todo bom software livre, atualmente. Quem quiser, é só procurar Mapas de Vista lá no GitHub e usar, você vê que a gente usa, já tem alguns brands, tem pessoas abrindo issues aqui, e ele tem uma lista de e-mails no Google Groups, Mapas de Vista, quem quiser participar da discussão. Aqui está todo mundo que desenvolve, que usa, interessados, curiosos, e gente que tem dúvida, não consegue usar, entra aqui, manda um e-mail, pergunta, e a gente tenta ajudar, e todo mundo vai conversando junto aqui como é que faz. Esse aqui é um demo, então eu mostrei ontem, né, rapidamente. Você tem um mapa, esse aqui com um fundo de Google Maps, com coisas aqui, você tem, deixa eu ver, os filtros, você pode categorizar. Ele foi muito pensado para dar suporte nas coisas de WordPress existentes. Então, a pessoa que já conhece o WordPress é como se fosse um tema como qualquer outro. Então, ele dá suporte às categorias e tags que o WordPress já tem, você pode filtrar isso no mapa, as subfotos, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Esse é um outro que usa o OpenStreetMaps como fundo. Você vai ver que alguns balõezinhos têm um comportamento diferente de outros. Então, esse aqui tem texto, esse aqui também, Todos têm texto? Esse tem um vídeo, deveria abrir um vídeo aqui, deve estar carregando. Aí. E esse tem uma galeria de fotos.
tem alguns que tem só uma foto. Tudo isso usando coisas nativas do WordPress, já para esse tipo de coisa. E esse outro exemplo aqui, que é uma imagem como mapa, que suporta as mesmas coisas que os outros. Por exemplo, esse é só um post com texto, esse aqui é um com galeria de fotos. É o mesmo post, na verdade. Aqui na parte do administrador, você configura o seu mapa. Então, eu quero usar o Google Maps ou o OpenStreetMaps, ou quero usar uma imagem qualquer como fundo quando eu crio um mapa. Então, aqui está o OpenStreetMaps. Você configura aonde o seu mapa começa centralizado, em que nível de zoom. Você pode, daí, limitar a pessoa para onde que ela pode navegar no mapa. Eu só quero que ela possa vir até aqui. Aí você captura essa posição aqui e vai criando restrições para ela não conseguir sair navegando no mundo inteiro. Você pode colocar restrições de zoom também. Aí você escolhe que controles que vão aparecer na tela, se são aquele zoom grande ou pequenininho, se o cara vai poder, se tem aquele controle que são as setinhas para um lado e para o outro, para o cara navegar no mapa. Se ele pode escolher entre satélite e mapa, no caso do Google Maps. Você pode escolher, no caso de o cara cruzar mais de 2 filtros, por exemplo, eu quero posts que estão na categoria sem categoria e na categoria CAT A. Se isso aqui é uma união ou uma intersecção, ou seja, quando o cara fizer isso, eu vou pegar só os posts que estão nas duas, ou vou pegar posts que estão em qualquer uma das duas e deixar na tela. Isso também é uma opção do seu mapa. Inclusive, uma das opções é deixar isso para o usuário decidir, aí tem uma opção lá na tela. Que tipos de conteúdo vão aparecer no mapa? Então, tem posts e páginas, que são os tipos de conteúdos nativos do WordPress, mas se você tem um tema, ou um plugin, ou você faz um tema filho aqui que estende isso e se cria novos tipos de conteúdo, você pode escolher que eles vão aparecer no mapa. Quais são os filtros que o usuário vai poder filtrar o conteúdo no mapa? Então, eu quero que ele filtre por tipo de conteúdo, quero que ele filtre por autor, quero que ele filtre por categoria, por tag, por formato, etc. Na hora de criar um post, eu tenho aqui a criação de post normal do WordPress. Isso aqui é nativo do WordPress também, e é o que indica o que vai aparecer naquele balãozinho no mapa. Então, se for Gallery, ele vai fazer um slideshow com todas as fotos. Se for vídeo, ele vai pegar o primeiro vídeo do post e já colocar direto no balãozinho. E aqui embaixo você pode, enfim, posicionar o post no mapa. Falar, esse post está aqui. Posso buscar por endereço para facilitar, ele vai me indicar e eu posso fazer uma posição fina. Eu posso escolher que pin que eu quero usar. E posso subir novos pins e usar uma imagem que eu quiser como um marcador no mapa, não fico restrito àquele pin padrão, né? Aqui no caso eu subi 2, escolho em qual mapa que ele vai aparecer, porque eu posso ter vários mapas no meu site, e se for um mapa como imagem, eu clico aqui e posiciono, como é que faz? Aqui. Posiciono aonde que ele quer que esse post apareça nesse mapa como imagem. Bom, isso foi desenvolvido ao longo de 2011, lançado no final de 2011. Em 2012 teve muito pouco desenvolvimento, teve muito mais uso e correção de bugs e tal. A gente fez um esforço que ainda não se concretizou totalmente de criar a casa dele, Mapa de Vista com BR, colocar lá todos os casos de uso que tem algumas coisas muito legais. E agora aprendemos um monte de coisa no processo, e agora a gente quer dar o passo adiante, que é continuar com esse desenvolvimento, continuar como uma ferramenta que não resolve todos os problemas de mapeamento, mas que é uma ferramenta muito fácil, qualquer pessoa em 5 minutos põe um mapa no ar com conteúdo multimídia e coloca suas coisas, e tem filtro e tem tudo mais. Então, essa é a missão dele, é ser uma ferramenta fácil de usar, bonita de ver e absolutamente genérica, que sirva para mapear cultura, para mapear cachaça, para mapear trabalho escravo, para mapear bueiro, poste, enfim, o que seja. O quê?
hackers. Um pouco mais difícil que eles se escondem bem. E é isso, agora para 2013 a gente quer avançar nesse projeto ainda mais e melhorar aí a documentação, então eu convido todo mundo que gostou, que queira participar, ajudar, entrar na lista e fazer. E a gente fez ele de uma maneira também, pensando na cultura do WordPress, que ele seja extensível. Então, uma pessoa que não tem conhecimento de programação ou de HTML, nada disso, pega, usa, instala, está lindo. Uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior pode usar ele como base e criar o que a gente chama no WordPress de um tema filho. É como se fosse o plugin do plugin. Daí ele estende isso e consegue fazer modificações mais profundas, customizações de layout mais profundas, sem precisar refazer tudo. Ele mexe só mexe o que ele gostaria de mudar e faz isso. Então, ele já é todo suportado para que as pessoas façam uma extensão e usem ele para outras finalidades. É isso aí. Obrigado. Bem, eu vou tentar ser sucinto aqui, porque, na verdade, a ideia aqui era mais falar um pouco da experiência que a gente teve lá na construção, que contou com o pessoal da Casa de Cultura Digital, o DEAC, o Cardume, acho que é tudo uma máfia, mas que está fazendo projetos super legais. E, na verdade, assim, a gente começou lá com uma demanda que era bem menor do que o que ele depois se mostrou, a iniciativa se mostrou. A prefeitura tinha realizado uma pesquisa de campo mesmo, pesquisa da cultura, Fortaleza é dividida em 6 regionais, em uma dessas 6 regionais a gente realizou essa pesquisa de campo, a ideia era fazer essa mesma pesquisa nas outras 5 regionais. E isso foi um processo que acho que tem muita gente que conhece, entende, interage com o governo, que por vários motivos lá não conseguimos fazer essas outras pesquisas, e tinha essa pesquisa inicial lá para disponibilizar. Então, a demanda inicial era disponibilizar os dados numa ferramenta, então chegou a ser feito um livro impresso e tal, mas a ideia era ter disponível na internet para qualquer pessoa utilizar. E junto a essa demanda, tinha também, já reconhecendo essa dificuldade de realizar um mapeamento em loco, da gente conseguir fazer com que, complementar esse mapeamento dessa regional, terminar esse mapeamento através da colaboração dos agentes culturais da cidade. Alô? Então, a gente tinha essa expectativa, chegou a ser feito lá uma plataforma com uma parceria interna dentro da prefeitura, em Júmula, mas aí a equipe lá não disse que não era possível dispor os pontos no mapa, enfim, coisas técnicas aí, e chegou na nossa mão a demanda de dispor a demanda para a construção do Plano Municipal de Cultura, dispor essa pesquisa no mapa, os dados para ser pesquisável, para ser acessível para a população, e de uma ferramenta que pudesse ser complementada. Isso foi até uma coincidência, acho que um mês atrás de chegar essa demanda para a gente lá, e eu não me apresentei direito, eu sou o Irá Iporã, e eu estou lá num Comitê Fortaleza Digital e Criativa, que é um comitê ligado ao gabinete da prefeitura, que trata de políticas digitais e políticas de economia criativa. Então, esse processo foi um processo tocado pelo comitê, em parceria, executado com recurso da Secretaria de Cultura. Ou sem recurso, né, DEAC? Isso eu vou explicar daqui a pouco. E aí, quando chegou na gente, no comitê, esse problema, a gente eu tinha acabado de falar com o DEAC, ele tinha me apresentado o Arte Fora do Museu, e eu lembro que numa reunião a gente mostrou o Arte Fora do Museu como uma maneira possível de visualização desses dados, porque a gente tinha até ali um site com lista de dados, lista, que já resolvia um problema, mas não era interessante para o que demandava. E aí, uma outra demanda que surgiu em paralelo, em função, inclusive, da época, que a gente está agora
acabou de passar por um processo de renovação do Conselho Municipal de Cultura, era o registro dos agentes culturais. Então, quando a gente chegou com o que era o Arte Fora do Museu, que o DEAC apresentou aqui, os dados da pesquisa e essa demanda de colaboração no mapa e registro dos agentes culturais, a própria secretária, inclusive, que foi muito divertido a percepção dela, que eu acho que isso, inclusive, foi um diferencial interessante, a percepção do gestor, eu acho que faz muita diferença. Eu já estive conversando com pessoas de outras prefeituras, acho que até o cara de Porto Alegre, que está ali, a percepção do gestor em entender isso, de entender que, poxa, então eu vou fazer um site que eu vou cadastrar os agentes, esses agentes, quando eu cadastrar eles, eu já vou estar formando os fóruns permanentes de linguagem, porque eles vão identificar de qual linguagem eles são, e aí eles vão poder ter um login e senha para se cadastrar no mapa. Eu posso filtrar por fórum de linguagem e informar o fórum, que ao mesmo tempo é o colégio eleitoral, que no caso elege o conselheiro. E foi uma coisa que, quando a gente foi vendo, entrou numa dinâmica bem legal. Aí, algumas coisas que eu anotei aqui, para tentar ser sucinto, o que foi de diferencial. Então, primeiro, essa coisa da compreensão do gestor, dessa demanda e dessa possibilidade de integração, então, de visualizar, aí no caso eu nem falo nem do WordPress, nem do Mapas de Vista, mas a presença de uma plataforma digital para o sistema como uma necessidade, uma demanda. E aí eu acho que é importante lembrar que a gente está num processo de estruturação de sistemas, de sistema nacional, então dos sistemas municipais, e aí a experiência que a gente tem, que inclusive eu trago bastante da coordenação de cultura digital, de política executável, nesse sentido eu acho que é muito interessante. Então, assim, muitas das possibilidades que durante o processo de estruturação da própria demanda, de entregar para o pessoal que ia desenvolver o que a gente queria, a gente foi percebendo dinâmicas e processos que a gente não pensava antes para o próprio sistema, para o próprio funcionamento do sistema. E que isso é muito interessante. Eu acho que ter a possibilidade de construir um sistema já com uma ferramenta que ajude a estruturar os dados, ajude a estruturar as funcionalidades, pode ajudar bastante os sistemas municipais aí dos 5.000 municípios que o Brasil tem que fazer. Outra coisa que a gente notou logo que o comitê entrou na história era que já existia uma equipe, que era uma equipe interna da prefeitura, que depois entrou a Casa de Cultura Digital, e a equipe da Secretaria de Cultura. Então, a interface entre essas duas equipes era muito complexo. Então, o cliente não sabe o que quer, e aí logo o fornecedor não sabe o que o cliente quer, e ele tem que entregar uma coisa que ele acha que o cliente quer, e nunca é o que o cliente quer, e isso geralmente é um problema enorme, e acaba gerando, enfim, milhões de coisas, que nunca o resultado mais esperado. Aí, nesse sentido, acho que a nossa interferência foi muito positiva, de conseguir, de um lado, compreender a demanda da secretaria, estruturar, olhando do lado da gestão pública, e de outro, conseguir entender os limites e as possibilidades que a ferramenta e que o processo de desenvolvimento oferecia. E aí também uma coisa bem interessante, que era a disponibilidade. Então, assim, a gente não teve nenhum momento, nenhuma trava do tipo, não pode liberar essa informação, não pode ser assim. Era uma disponibilidade muito grande da gestão. Aí é importante lembrar que essa gestão que está encerrando agora, que é uma gestão de 8 anos, de 4 que se reelegeu, estruturou um sistema municipal de cultura. Então, está tudo muito novo na cabeça dos gestores. Isso facilitou muito da gente conseguir ver possibilidades. Então, foi um processo que se deu durante a construção do Plano Municipal de Cultura. Então, ajudou muito a perceber novas possibilidades, como outra que eu vou citar já. E aí a gente teve um primeiro ciclo que se resumia em 4 etapas, que é o que, inclusive, a gente chegou a fazer, onde começou esse desenvolvimento aí. A disponibilização dos dados, que é o que já está aí, bonitão, com esses ícones maravilhosos. O cadastro dos agentes culturais e aí, consequentemente, a estruturação dos fóruns de linguagem. A gente conseguiu, a prefeitura já tinha feito cadastro de agente cultural 2 vezes e isso nunca está disponível, sempre vira uma planilha no computador de algum assessor de TI de algum lugar, e aí agora a gente tem um cadastro que está estruturado no banco de dados online. Isso é um problema que, de certa forma, está resolvido, e a gente sabe, em qualquer momento, puxar a relação dos agentes e poder deixar que eles mantenham e atualizem seus dados. O mapa colaborativo, que a gente não teve um problema na liberação de recursos aí,
E aí a gente, por enquanto, a colaboração, que tem até ali uma abinha, é um formulário que a pessoa pode dizer um ponto que está faltando, formulário em Google Docs, inclusive em homenagem ao Marcum, e a agenda cultural da cidade, que era uma quarta entrega aí que a gente queria fazer. Então, a partir do momento que a gente identificou que o mapa seria colaborativo, que qualquer agente cultural cadastrado poderia sugerir e criar um novo ponto, a gente também poderia relacionar um evento cultural, uma atividade cultural e ao ponto. Então, eu cadastro a pracinha lá de casa, perto da minha casa, e cadastro a roda de capoeira que acontece. O resultado disso é um mapa da cultura e é uma agenda cultural da cidade, com o que vai acontecer e com o que já aconteceu. E isso serviu a possibilidade de servir como fonte de indicadores de cultura da cidade e tudo mais, e aí de economia da cultura e tudo mais. E aí a gente tinha, nessa construção, a gente foi visualizando perspectivas aí futuras a partir disso, uma coisa que até a gente não tinha previsto no projeto original, mas entrou, que é a consulta pública. Escreve aqui para mim, Léo, por favor. Mapeamento / consulta pública. Que é a consulta pública. Então, a gente já fez a consulta pública do Plano Municipal de Cultura na mesma ferramenta, que é uma instalação de WordPress MU. Não é nem MU mais, né? Agora, enfim, mas é a mesma instalação, ou seja, a mesma base de usuários. Então, todo agente cultural que se cadastrou, ele pôde participar da consulta pública, e para participar da consulta pública ele precisava se cadastrar. Então é um ciclo aí interessante de trazer os agentes para participar, para se cadastrarem, para a gente conseguir manter essa relação. E aí a nossa já tinha uma meta de construir um sistema, um ambiente de interação e discussão dos fóruns. Então cada fórum poderia ter um blog com a listagem das pessoas que compõem aquele fórum, e com um espaço para discussão, um espaço para publicação de conteúdo, que eu acho que é mais ou menos a experiência que o Ganesha está fazendo lá com o Conselho. Então, a ideia era estruturar isso. A gente até está vendo se a gente consegue fazer isso nesse finalzinho de ano, para deixar entregue aí. Um banco de projetos e produtos culturais. Em Fortaleza, a gente tem uma coisa muito interessante, que desde 2007, todos os editais de cultura têm um ponto lá que obriga que a pessoa tem que escolher, se você participa de um edital público, o produto daquele edital tem que ser disponibilizado numa licença que permita reutilização. E isso nunca foi, de fato, cumprido, digamos assim, pelos produtores culturais, mais por falta de onde fazer isso, como fazer isso. Então, eu fiz o vídeo apoiado pelo recurso do edital, e eu publico ele no YouTube. Então, uma possibilidade também era disponibilizar, e aí já ter um banco de projetos, vencedores do edital. Aí a gente também visualizou a possibilidade de que, usando essa mesma base de usuários, a gente poderia abrir ferramentas para inscrição em editais. Então, isso era uma outra maneira de trazer mais agentes culturais. Enfim, e aí daí a gente consegue imaginar vários usos possíveis. Então, a gente lá teve num percalço, na verdade a gente não desistiu ainda, viu, Deag? A gente teve um percalço que aí, acho que quem aqui trabalha, interage com gestão pública, sabe dessas dificuldades de liberação de recursos. A gente tinha um recurso previsto, e aí a gente vai ter uma liberação agora de 30% do que estava previsto, não sabe se a gente vai conseguir. Então é uma dificuldade que a gente está em relação a isso, de alcançar essa perspectiva, todas essas perspectivas que eu falei, mas a principal meta era desses primeiros quatro etapas, do mapa, dos agentes, da colaboração no mapa e dos eventos culturais, era entregar, além disso, para Fortaleza, uma ferramenta livre, replicável, que seria aí, talvez um outro plugin e melhorias no Mapas de Vista. E isso a gente tá vivendo essa crise lá agora. Mas, ao mesmo tempo, a experiência do mapa, que aí eu falo muito da coisa estética mesmo, da visualização dele, e aí depois acho que a consulta pública, na experiência que a gente está vivendo do processo de consultoria, de consulta pública, a interação com outros planos que estão sendo feitos por aí, a gente começou a aparecer muita gente demandando, querendo fazer igual, e aí isso a gente começou a perceber
que é uma demanda que existe para pelo menos 5.000 prefeituras aí construir esse tipo de ferramenta. Então, a gente agora está essa conversa que está rodando aí o dia inteiro, desde ontem, do consórcio. Então, é uma ideia de trazer, em vez de você ter cada prefeitura, inclusive eu estou doido para ver, não sei se vai rolar amanhã, eu acho, a apresentação da Bahia, que fez um investimento grande para uma ferramenta. Lá a nossa ideia era conseguir, então, a partir do momento que a nossa ferramenta tivesse estruturada, chamar outras prefeituras para, olha, vamos utilizar isso aqui, e aí o que você investir nisso aqui a gente vai retornar também, enfim, a lógica do software livre. E a gente está buscando agora construir isso, já estamos conversando com algumas outras prefeituras lá no Ceará, e aí eu queria aproveitar aqui para convidar a gente pensar nisso junto, quem estiver pensando nisso, aí desde prestador de serviço até gestor público, a gente pensar numa união aí que a gente consiga pensar nessa criação de ferramentas para gestão dos sistemas municipais de cultura. Acho que eu já falei demais. Então é isso, depois a gente vai falando aí. Breno, sua vez. Boa noite, gente. Então, boa noite, gente. Meu nome é Breno Castro Alves e eu vou falar aqui. O Léo trouxe a ferramenta, mapas de vista. O Irá trouxe um uso dela, né, o mapeamento Fortaleza, muito bacana. E eu vou trazer um conceito de uso, um conceito de trabalhar com mapas, que é a cartografia afetiva, que não é uma coisa que eu comecei. Ela já existia, assim, eu comecei intuitivamente, sem saber que ela, sem achar, sem ter visto referências antes. Fui encontrar depois. E para explicar como eu cheguei nisso, eu vou dar um pouco de contexto aqui para vocês entenderem, faz sentido. Eu venho do jornalismo, tenho um diploma lá em casa que não serve para nada. E como metade da sala também, eu acho, né? Mas, enfim, nesse processo de me bater com a comunicação, entender que não vale a pena, eu era o cara que ia para o interior do Brasil, ia me meter no sertão do Ceará para escrever sobre as cheias no sertão, para vender para o UOL, para ganhar merreca por isso. E fiz isso por uns 3 ou 4 anos e foi muito bom. Mas chegou num momento que esse modelo esgotou e eu ouvi de uma querida um questionamento assim: tá, então você vai para a Serra Pelada, passa um mês lá para fazer um texto, vai publicar no UOL, 10.000 pessoas vão ver aquilo e vão pensar a respeito 30 segundos. Se o objetivo é a transformação humana, se é a revolução de consciência que você está falando, não valeria mais a pena você passar o mesmo mês em Serra Pelada, trabalhando com 10 pessoas ali, para permitir que elas narrassem a sua realidade local, em vez de chegar um estrangeiro ali e cagar a regra, publicar no veículo nacional o que é Serra Pelada? Não valeria mais a pena trabalhar com essas 10 pessoas? Porque você não chegaria em 10.000, o produto final não seria aquela comunicação bem resolvida, mas seria um processo. E esse processo transformaria 10 pessoas com uma profundidade que compensa as 10.000 que pensariam 30 segundos a respeito daquilo. Então, esse questionamento me acertou em cheio. Isso foi no meu cerne, assim. E a partir daí eu comecei a me repensar como profissional e fui buscar outras coisas para fazer. Tive 2 experiências muito interessantes logo depois. A primeira foi no Museu da Pessoa, que foi bom para mim estar lá. Tem a ver com esse processo também. E logo depois eu caio na Casa da Cultura Digital, que também foi muito importante. Ajudou muito a abrir minha cabeça para lidar com isso. Lá eu tive contato com 2 figuraças, que são o Cláudio Prado e Cleodon Silva. Os 2 falando coisas interessantíssimas sobre a necessidade de como é necessário você ter uma interface de mapeamento viável para cada qualquer cidadão ir lá e poder apontar o buraco na rua e isso chegar direto para a prefeitura, ser uma interface em tempo real e apontar as questões, enfim. Os 2 falando isso sem parar, a semente ficou em mim e eu entendi uma forma de fazer isso no WordPress. Eu entendi um caminho ali, em termos gerais, né? Não sou programador, mas entendi um caminho, cheguei no Léo, que é o grande programador aí da coisa, junto com o HackLab, a gente parcerou isso em 2010 e a ferramenta saiu. Como o Léo disse, ela ficou pronta, hoje deve ser quase um ano, cara. Ela fez um ano agora, dia 8, né? Então, é isso aí. Mas
ela é uma ferramenta genérica, ela saiu sendo usada para milhões de usos diferentes, tem até aí um mapeamento de derramamento de óleo pelo mar no mundo. Mas o que eu sempre quis fazer com ela essa é uma cartografia afetiva. Mapas de vista deriva de mapeamento de pontos de vista. A minha ideia desde o começo sempre foi trabalhar com o espaço para você sobrepor ali visões diferentes, pontos de vista diferentes das pessoas que participaram desse trabalho, desse processo. Então, o encarar a cartografia não só como a disposição de imagem, que é como, por exemplo, Fortaleza fez, como o SNCC pensa, enfim, que é você sistematizar um monte de informação no mapa. Isso é bom, né? Você consegue ver ali um monte de coisa, você consegue ter algumas noções espaciais que você não teria de outra forma, mas não é isso que eu quero, que eu busco. Eu busco a cartografia como linguagem, como forma de expressão de mundo. Como você construir a sua visão daquele lugar, daquele entorno, você construir trazer para o mapa essa sua relação. Então, fui pesquisar a cartografia afetiva, fui me aprofundar, e esse trabalho que está aqui é o primeiro trabalho maduro que eu fiz com esses conceitos. Ele ficou pronto, aconteceu em maio, junho desse ano, e eu vou mostrar para vocês. Posso ir lá, não? Isso aqui é a oficina Como Eu Vejo. Deixa eu ver, está rodando? Clique. É um PDF. Espera aí, então isso. F11 rola. Bom. Está rolando, vai. Aí. Essa é a oficina Como Eu Vejo, ela aconteceu numa escola pública de São Paulo, na Barra Funda, o Canuto do Val, ela é uma escola estadual. O Aprendiz abriu uma chamada de projetos, de oficinas para a escola, a gente inscreveu isso, e eles gostaram, mandaram a gente para a 8ª B, que era a sala problema da escola, era os mais velhos da tarde, então eles enchiam de porrada a molecada. E era uma questão meio crítica. A coordenação da escola admitia que eles eram a pior sala da escola, então era uma relação de bosta. E aí fomos lá, eu, Bianca e Hermes, fazer esse trabalho. Ele é um PDF extenso, não vou passar em tudo, mas vou no mais importante. A gente estruturou ele como REA, que é Recurso Educacional Aberto, que é a lógica do software livre aplicado na educação. Basicamente, então, a gente abre aqui as entranhas do processo, colocamos aqui nossos roteiros dia a dia, minuto a minuto. Então, qual foi a nossa programação para fazer essa oficina? A gente teve 5 encontros. No primeiro dia, a gente foi levantar os melhores e os piores lugares e tags, a gente chamou, né? Seriam os conceitos, mas eles já são jovens digitais, já entendem o que são tags. Então, isso para a gente entender a molecada, entender qual era aquele contexto que a gente estava fazendo ali. Primeiro dia. Segundo dia, a gente foi redesenhar a escola. A gente separou eles em grupos e fomos em 3 grupos e convidamos esses grupos a desenharem o mapa da escola. Então, saíram essas 3 experiências que são totalmente diferentes entre si. E esse processo é muito importante, porque eu acho que vai de encontro com umas falas que já tiveram aqui, principalmente da Inaê e do Pedro, sobre o mapa como... tentar olhar para o mapa não como um fetiche, não como aquele objeto bonito onde vai estar tudo, mas olhar para o mapa como um processo vivo, olhar para ele como algo que está se dando em relação, né? Então, essas são 3 mapas que se deram na relação dessa molecada com o próprio espaço. É a mesma escola, representada de 3 formas diferentes. Segundo dia. Terceiro dia, a gente foi levantar as camadas. As camadas são os olhares. O que eles querem olhar nesse mapa? A gente usou aqui São Paulão como exemplo, né? Colocou as camadas política, hidrográfica, rodoviária, que são essas 3. E também a afetiva, que é onde você se apaixonou, onde você deu seu primeiro beijo. Isso para já trazer uma outra dimensão para eles, né? De que não tem que ser uma coisa técnica e crua o mapa, ele pode ser vivo. E essas aqui são as camadas que surgiram. São as camadas que surgiram. Aqui você tem o lugar de só love, locais onde eu me sinto bem, insatisfações, lugares onde eu vacilo, queria que fosse, queria que não fosse, lugares que existem, não são utilizados e locais de agressão. Esse foi o terceiro dia. Nos dias 4 e 5, a gente imprimiu enorme os 3 mapas, colou no corredor e convidou a molecada, separou aqui,
separou aqui em cores, né? Cada sulfite colorida era uma daquelas camadas. Isso aqui são as nossas fotos para a gente provar que a gente estava lá. Mas cada folha colorida representa uma daquelas camadas. E aí, nesse dia a gente sentou com a molecada um por um. Não foi em grupo, foi individual. E foi, querido, querida, o que você quer falar? Quanto você quer falar? Quantos locais de agressão você quer apontar? 1, 1000 ou 0? Então a gente abriu isso para eles se expressarem. E muito calmo, sem pressão do grupo, sem pressão de professor, sem pressão de diretoria e nada. Era só nós ali nessa relação. E aí convidamos eles a ir colar pela escola esses afetos e usar o mapa como índice, né? Cada afeto colado representa uma corzinha nesse mapa aqui. Isso é a sala de aula deles. O vermelho é a agressão, o marrom é insatisfação e o laranja é lugares onde eu vacilo. O verde queria que fosse, eu acho. O único bom aqui é esse amarelinho, que é locais onde eu me sinto bem. Mas só daqui você já tira uma sala de aula altamente agressiva e problemática, né? Só esse instantâneo mostra isso. Enfim, esse PDF, esse é o mapa em branco, esse é o mapa preenchido. Essas são as camadas, e esse PDF é longo porque a gente sistematiza tudo o que foi colocado. Olha isso aqui como local de agressão. Bati no menino por causa que o menino estava batendo no menino menor, aí não tem que deixar bater nos menores. Depois vem o maior e bate na pessoa que estava batendo no menor. Isso é maravilhoso. É o ciclo vicioso da agressão, né? Quem bate apanha porque está batendo, não pode bater, tem que apanhar. Tem 7 linhas, ele conjuga o verbo bater 6 vezes, então esse é um bem significativo. Enfim, tem várias coisas aqui, mas foram 81 ao total, mas o que eu quero mostrar para vocês é o que a gente fez com isso. A gente chegou nessa escola com a proposta de abrir para a molecada falar, abrir o espaço para eles expressarem as relações com a escola. E aí, nesse processo, a gente descobriu um mecanismo de diagnóstico foda, de baixo para cima, sensível, subjetivo, feito pelos moleques. Então, por exemplo, locais de agressão, 30% do total, Solove, 4%, e a gente começou a tirar conclusões a partir disso, né? Isso aqui é uma visualização de dados relativamente bem simples até, só as tabelas e, enfim, gráficos. Sala é o lugar mais agressivo, de longe, mas aqui você tem quadra, refeitório e pátio, na verdade eles são um ambiente só, então também hiperagressivo. E a grande conclusão é que os lugares que não são agressivos são os lugares de passagem, onde eles não ficam, que é a escada, a porta, a saída, o banheiro e o corredor. Então a conclusão é que a escola inteira é agressiva, é menos agressiva onde eles não estão, né? Tem a ver com o tempo onde eles passam no local. As insatisfações não são tabeláveis, elas são pontuais. Lugares onde eu vacilo, lugares onde eu me sinto bem, apontando aí. Lugares que existem não são utilizados, a sala de informática principal, cheia de papel cinza na cara. E aí mais algumas relações que surgiram desses papéis. E aqui a análise dos dados, algumas conclusões que a gente dando, sugestões para Canuto. E as conclusões gerais. A primeira conclusão é que precisamos de mais tempo para aprofundar esse trabalho. Isso foi feito com 5 encontros, é muito pouco. A gente conseguiu um diagnóstico, mas o grande tesão aí seria trabalhar em cima do diagnóstico para agir na escola. Tá, então a sala é hiperagressiva, o que vamos fazer a respeito, molecada? Então, vocês querem a sala de informática, ela não está aqui? Como vamos conseguir a sala de informática? Vocês querem mesmo? Qual a informática? Para quê? Para estudar o quê? De que jeito? Então, esse seria o momento crucial desse trabalho, que a gente não chegou. A gente terminou no diagnóstico, que foi uma pena. Mas foi o primeiro, e isso já é muito, muito significativo, né? Entender a construção do mapa como um processo. Botar isso para o grupo se construir. E quando você pergunta, o que você quer colocar no mapa? O que é tão importante para você que merece ir para o mapa? E não existe uma categoria, ele não tem que preencher um xizinho, ele tem que encontrar essa resposta, isso é emancipador. Ninguém pergunta isso para o moleque, ninguém pergunta o que você acha. Pergunta a quem descobriu o Brasil, é fácil, Pedro Álvares Cabral, já decorei. Mas o que você quer falar desse lugar aqui, essa pergunta é foda, não tem. A educação formal não faz. Então, é para esse lado que eu estou apontando. Aquele outro site que eu abri aqui, me ajuda, por favor, o M900. Olhando o mapa como processo, idealmente... Não, deixa eu voltar.
Eis aí, oficina como eu vejo, Canuto do Val, 5 encontros. E agora eu vou mostrar uma outra experiência para vocês, que é essa aí que ele está abrindo, que é o M900, que foi a primeira vez que eu consegui juntar o conceito de cartografia afetiva com a ferramenta Mapas de Vista, que a princípio, no meu coração, foi construída para fazer isso. A concepção inicial era para fazer esse site. Essa é a primeira vez que isso aconteceu. Esse é o M900, ele é o mapeamento afetivo da Avenida Paulista, junto com o 3º ano de jornalismo da Casper Libero. Eu me aventurei a ser professor universitário no último bimestre, e a gente fez esse processo lá e deu esse site, que é, enfim, muito, muito bacana de ter feito, porque com comunicadores em formação, né, então a molecada, uma puta pegada, querendo fazer, a gente levantou essas categorias aqui, que são abrir-se, e aí, eis lá os filtros, abrir-se, que eles foram falar com aquela galera que pede dinheiro na Paulista. Eles foram entrevistar os Médicos Sem Fronteiras, e também os Hare Krishnas, e a Brink, enfim, e esses diversos grupos que realizam esse tipo de pedir dinheiro. Então, eles foram se abrir para ouvir essa galera. Esse outro aqui também é lindo, esse outro filtro, que são os não lugares, que são também chamado de o guia do não estar na Paulista, que são lugares que existem para não ser utilizados, lugares que são construídos para não haver pessoas ali, que a própria arquitetura te expulsa, né? São lugares, são os não lugares. Esse era um conceito de arquitetura que caiu lá no grupo de jornalismo e a molecada adorou, pegou, se apropriou e saiu fazendo. Então, olha aqui, essa é demais. Praça de alimentação, é uma moça cadeirante que está almoçando na Paulista numa lixeira. Ela está comendo aqui, ó, o café e o sanduíche dela. Isso aqui é uma lixeira, aqui é a boca da lixeira, ó, na cara dela. Então, esse instantâneo aqui é demais. Esse trabalho, ele me é muito querido. Ele ficou pronto semana passada, foi agora outubro, novembro, primeira semana de dezembro. Então, eu sinto que com ele eu consigo fechar esse ciclo no meu coração. Um processo que eu comecei em 2010, com mapas de vista e também com a pesquisa em cartografia afetiva. Aqui ela se amarra e vem nesse produto final. E eu acho que isso só me dá mais ânimo para buscar a realização desses mapas de baixo para cima, né? Que é o satélite, ou esse próprio mapa aqui, que não é nada, é uma abstração, um desenho que finge ser a cidade. Isso é técnico, é cru, é frio, e é a mesma coisa que me faz não querer produzir um mapa como, por exemplo, o mapeamento de Fortaleza, como o SNIC, como, enfim, esses mapas que só estão mais interessados em colocar uma tabela ali. O que eu posso e quero promover é esse tipo de mapeamento onde o grupo é convidado a se expressar de baixo para cima, que é o último metro, né? O satélite vem até o teto, mas o que tem no chão? Isso é uma coisa humana, e é uma coisa que é necessariamente lenta, você não consegue fazer isso massivamente. Processo de educação. Então, é para aí que eu estou apontando, para construir mapas assim, de baixo para cima, sem necessariamente o fetiche da interface, mas que bom que ela existe. E é isso aí. Obrigado, galera. Boa noite. Bom, gente, alguém quer fazer um comentário, iniciar uma conversa? Apresentaram, que é sobre o tipo de informação que a gente disponibiliza nesses mapas. Quer dizer, muita gente viu o modelo de negócio aqui da cachaça e tal, que o site com o mapa é um capital, é um bem da pessoa. Se ela disponibiliza essas informações em um formato aberto, por exemplo, o Google pudesse integrar no Google Maps, e eles têm essa capacidade, você vê, cada dia que passa eles colocam uma layer nova, você tem ciclismo, você tem restaurantes, bares e tal. O que impediria que uma grande empresa, tipo a Google, ArcGIS, enfim, a Esri e tal, coletasse todas essas informações produzidas, que a gente sabe que a maior dificuldade não é técnica, já foi técnica, mas hoje você tem Open Layers, Google Maps API de vocês, ArcGIS, então a dificuldade não é técnica, mas é a captação de informação. O que impediria, por exemplo, que uma grande empresa aproveitasse esse trabalho de coleta e catalogação de informação e colocasse do seu jeito, com o seu formato no seu site e esvaziasse de alguma forma,
se alguém já se preocupou de alguma forma com essa possibilidade. É isso aí. É bom, não é a primeira vez que eu dialogo com a proposta do mapa de vista, mas é a primeira vez que eu falo com os três figuras ao mesmo tempo e poder, né? Então, eu acho que o mapa de vista ele tem uma coisa muito interessante, assim. Amanhã a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma discussão técnica, etc., a questão da análise da informação, mas eu acho que tem uma coisa que deve ser muito parabenizada, é que vocês conseguiram chegar numa pílula muito simples para mapeamento. E isso foi, assim, numa ferramenta que tem um WordPress, que tem lá os números, vocês que são das comunidades sabem, altíssimo de utilização, etc., e conseguiram chegar numa pílula muito simples para que qualquer pessoa pega, como o Léo falou, instala lá, não precisa saber programar, não precisa fazer nada. Então, eu acho que, se eu fosse elencar de tudo que significa isso, eu acho que essa seria, assim, algo a se destacar, é chegar nessa pílula, reprodutível, fácil, acessível. E amanhã a gente entra no outro debate, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta específica para o Irá, a respeito de Fortaleza, que é se os microdados também a gente pode ter acesso, né? A gente está falando disso. É óbvio, eu já estou pensando na possibilidade de mais um... daqui a pouco não vai ser mais piloto, porque já você inicia uma iniciativa, mas de já incorporar no Cultura Educa, para diálogo lá, as informações do mapa, né? Então, fica uma pergunta aí. E a questão de uma sugestão, no sentido aí de que como isso vai incorporar a questão dos web services. Eu acho que está um desafio muito grande para vocês, porque a questão 1000 iniciativas vão começar a usar, justamente porque vocês chegaram na pílula. Não vai usar na rodo, mapa de vista, a gente não vai cansar. Você vai clicar, você vai saber que é mapa de vista. E a questão é como essas coisas começam a dialogar. Como é que eu posso colocar uma camada de um mapa no outro? Porque é aí que a coisa começa a ficar interessante. Ok, eu tenho lá o moendo gente, mas eu quero ver em volta do moendo gente o Y, né, do outro. Então, eu acho que a questão do web service é um desafio para vocês colocarem, se vocês vão retomar o quesito desenvolvimento, é algo que a gente pode conversar. E, mais uma vez, publicamente, falar para o Breno que a gente tem aí um diálogo importante no quesito pedagógico da proposta construída, principalmente dentro da escola, a necessidade de que você tem que dar retorno a esses alunos. Eu já tive a oportunidade de ver em outro momento a apresentação do Breno, porque realmente o mais legal começa depois, né? Afinal, o que a possibilidade do conceito de mapear é possível causar em termos de transformações. E se a gente não for consequente com isso também, fica pouco, né? E aproveitar que eu falei depois, né, do amigo ali, eu acredito que não tenha nada que impeça, né? Não tenha nada que impeça, e, na verdade, a gente não sabe, mas muito disso já acontece, né? Eu acho que vale a gente conhecer, por isso mesmo, como é que isso entra, né, no OpenCity Maps, como é que, inclusive, ele trabalha essa questão de incorporar e o que é possível visualizar. Então, eu acho que é uma provocação mais do que pertinente, porque ela já está acontecendo. A gente, enfim. Bem, o de Fortaleza, deixa eu entrar. Com certeza, a ideia lá é de trabalhar com dados abertos. Só que, como eu tentei dizer, só que é muito difícil, a gente, na verdade, inclusive, já colocando a questão dos web services, uma das etapas que estava dentro do projeto, que estão, na verdade, que o projeto não morreu ainda, entregar, era cumprir entregar alguns web services. Então, porque a gente tinha essa ideia de fazer com que ele fosse uma plataforma
multiplicável também, mas mais especificamente pensada para sistema de cultura. Mas aí a gente teve um processo, a gente entrou em contato com o pessoal da Casa de Cultura Digital, eles fizeram a primeira etapa do serviço e estão esperando até hoje receber o recurso para terminar. Então a gente está no meio desse processo, que é um problema político, sócio e econômico, mas não saiu da perspectiva. Então a gente está buscando lá, agora a gente vai passar por um processo de transição e um diálogo com a próxima gestão, que a gente ainda não sabe quem vai ser lá na Secretaria de Cultura, mas obviamente no sentido de manter isso. Hoje em dia, a base de dados, inclusive o mapeamento, ele é org.br, ele não é gov. Isso também é intencional, no sentido de que o sistema municipal de cultura ele não é da prefeitura, ele é um sistema da cidade, então é uma gestão que tem que ser pública no sentido não só governamental, então a gente quer buscar isso lá. Então, quem é o gestor máximo, quem é o root do mapa? É a prefeitura ou é o conselho, ou são todos os conselheiros? Isso é um arranjo, mas de cara isso já tá incorporado. A gente não tem ainda o link para baixar os dados, mas é uma questão mais de desenvolvimento, de alguém codar isso lá, do que de disposição política, de disponibilizar ou não. Mas aí, se tu quiser, eu te faço um dump do banco de dados na hora. Vou responder essas coisas. Eu só mostrei aqui, enquanto o pessoal estava falando, alguns usos que pintaram do Mapas de Vista esse ano aí. Tem mais que eu não achei aqui, mas aqui são alguns. Eu acho que não tem, como ela falou, não tem garantia nenhuma. Eu acho que tem como dificultar. Ontem a gente rolou aquele papo de usar o Google Maps, e na verdade agora isso me alertou que, realmente, se você usa a API do Google para printar, mesmo que os dados estejam guardados com você, ao passar pelo JavaScript dele, eles pegaram. Ficou lá. É verdade. Mas isso daí é uma outra questão, né? Não é uma questão... Você tem o dado, você não vai perder o dado, mas ele também tem. A questão da API, que a Inaê colocou, já é a próxima demanda. Assim, a gente já tem, e já inclusive já está meio resolvido como fazer, é uma questão só de conseguir parar para fazer. A grande dificuldade do Mapas de Vista, isso foi muito interessante, é que desde o começo a gente pensou ele como uma plataforma livre e impessoal, ou seja, ela tinha que servir para qualquer fim. E isso é super difícil de fazer. Porque daí vem um cara e fala, puta, mas eu queria fazer isso e assim, dar essa entortadinha aqui. E é uma tentação muito grande, é uma complicação você falar, cara, não, isso está fora, isso não faz. Se você quiser fazer, você tem que fazer uma customização para você manter uma ferramenta enxuta o suficiente para ela ser simples, uma pessoa usar para qualquer finalidade. Porque senão também se você coloca tudo como uma opção, então é tudo opcional, por como opcional, quando você vai ver, você tem um monstro assim que para o cara usar, o cara precisa ler um manual de 1000 páginas, porque tem 1000 opções. Então a gente quer um negócio com poucas opções, relativamente poucos recursos, mas que sejam recursos que atendam a grande parte. E que seja extensível, para que as pessoas possam fazer plugin, que é mais ou menos a mesma filosofia do próprio WordPress, que ele é um negócio muito enxuto, faz muito pouca coisa, muito bem, e tem milhares de extensões que aumentam a capacidade dele para usos específicos. Então, acho que foi um sucesso assim de uso, né? As estatísticas dizem que quase 20% dos sites da internet por aí são em WordPress. É um negócio meio assustador até, na verdade. Não, é bem diferente. Então a gente está nessa preocupação, só que agora a nossa questão é essa, cada passo tem que ser muito pensado em manter a ferramenta simples e genérica e tal, e também a dificuldade de se fazer isso, porque a gente teve um financiamento inicial, né? E agora a gente, por enquanto, não tem, a gente está querendo, e aí está indo nas horas, né, tentando casar projetos usando ele para fazer a coisa ir andando, mas é um desafio é um desafio fazer isso e fazer sempre pensando em mantê-lo livre. E agora, se a gente resolver mudar tudo, a gente tem que pensar
que quem já usa vai ter que ser fácil de migrar para esse novo jeito, não podemos acabar com a base de usuários, já tem uma base de usuários estabelecida, então é uma complicação, mas é muito, muito legal. É de uma coisa que eu esqueci de comentar, que é do uso mais da ferramenta lá, e que é uma coisa assim, como a gente se propôs, isso foi aceito lá no mapeamento de Fortaleza, que o processo de colaboração fosse direto, então qualquer pessoa pudesse ir lá e abrir, e isso tem muito a ver com toda essa perspectiva de mapeamento colaborativo, de entender e reconhecer o local. Uma coisa que eu sempre tinha lá como perspectiva, que a gente nunca colocou isso lá muito abertamente, mas a equipe estava diretamente envolvida, com uma perspectiva interessante, que parecida com o que foi feito lá no Mboi-Mirim, que vocês fizeram lá, que era o momento em que, beleza, eu vou mapear a que tem perto da minha casa, mas é a hora que eu colocar um ponto no mapa de que aqui não tem um cinema, aqui não tem tal coisa, e aí começar a mapear as ausências que a cidade tem, e isso como uma possibilidade super interessante da política pública. Então, igual o cara pode mapear um buraco, um banco quebrado na praça, e aí isso criar uma demanda para infraestrutura, você criar ali as ausências que a cidade, o que não tem. Então, acho que isso como possibilidade de uso de um ferramental desse, por isso que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, de ter isso encravado como possibilidade política, e aí as gestões, e aí municipais e tal, os governos entenderem isso, porque isso acho que é, inclusive, um conceito mais avançado de uso da cultura digital na gestão pública, de pensar aí mudando então a gestão para passar a ser uma governança mais colaborativa e não só governo eletrônico e tudo mais. Gostei muito da experiência da cartografia afetiva, porque, ao fim e ao cabo, tudo tem que ser afetivo, senão não faz sentido, né? Tem que passar pelos sentidos, no sentido puro da palavra de afetividade. A ferramenta que a gente viu e tal, a gente mostrou, sei lá, 2, 3%, por isso a demanda também de ver a ferramenta por toda e tal. A gente vai talvez fazer uma webconferência para isso, para ter mais tempo e tal. Ela tem uma aplicação que a gente não usou, mas é possível usar, que tem a ver com o nível da análise que nós estamos falando. Aquilo que você fez, você pegou o objeto, vê se eu estou certo. Você pegou o objeto, escola, e saiu particionando ele por dentro. E a partir dele você criou uma percepção afetiva em relação àquele objeto em cada indivíduo. Quer dizer, você tem uma triangulação. As pessoas, o espaço e a afetividade que relaciona os outros dois. E aí cria essa triangulação. A ferramenta é capaz de colocar um layer dentro do objeto. Então, o que acontece? Na Rio Mais 20, eles colocaram um layer dentro dos pavilhões. Então, cada sala tinha um layer de georreferenciamento para dentro do objeto. Quando chegava a determinado zoom, ele passava a não assumir mais a imagem do satélite e passava a assumir a imagem que era colocada de planta baixa. E de 3D, se fosse o caso. Então, talvez fosse o caso, para algumas aplicações, não ficar no nível do objeto do satélite, mas entrar no objeto. Assim como para o pessoal de museu é importante fazer a visita virtual, mas entrar no objeto no sentido que você fez. Assim, neste objeto, importa saber que aqui dentro tem uma biblioteca, isso, aquilo outro. E nesse objeto, aqui dentro, tem pessoas, essas pessoas se relacionam desse jeito. Então, eu acho que você convidou, indiretamente ou diretamente, não sei, a gente a pensar que existe um outro nível de análise, que é o nível de análise do objeto para dentro dele, que é onde o espaço afetivo acontece, porque, né, ninguém pode estar em todos os lugares daquele objeto se ele é suficientemente grande. Mas muito bom. Eu só queria adicionar isso, porque isso é uma coisa muito importante, principalmente para objetos que têm muitos compartimentos internos, centros culturais, escolas que têm muitas pequenas coisas dentro. Muito bom. Parabéns. Que legal Quer ouvir isso, falar alguma coisa? Evaristo. Não quero não. Que legal ouvir essa tua percepção.
E essa sua divisão em 3 elementos, né, a pessoa, o objeto, no caso o espaço, e a afetividade, eu não colocaria em triângulo, não. Eu colocaria a afetividade como meio. Ele é como coração, não é um triângulo. Então, e aí chegando nesse cartesiano, eu também tenho que dizer uma coisa, que você, quando foi olhar agora, que bom que você teve esse olhar abaixo do teto, né, e a ferramenta já permite isso, mas você ainda tem um olhar cartesiano, que é dividido em salas e dividido ainda em saber onde está a biblioteca, onde está não sei o quê. Na proposta que eu coloquei ali da escola, o mapa da escola foi desenhado por eles, então é muito mais importante a relação do cara com se o cara não desenhou a biblioteca ali, nesse mapa a biblioteca não existe. Entendeu? O que vale ali é como o indivíduo se relaciona com a escola. Então, essa é a afetividade, o que te afeta tanto que merece ser colocado nesse mapa. Esse é o processo, é uma coisa... É educação, né, cara? Você retira a escala e passa a ter a percepção como um elemento básico. A escala vira a subjetividade dos sujeitos ali. E eu queria te responder, mano, que ficou no ar a sua pergunta. Qual é teu nome? Rogério. Você perguntou se a gente não eventualmente teria medo de perder os dados, né? Esse receio de alguém pegar, tomar e fazer algo melhor em cima. Uhum. Mas, cara, eu acho que esse medo, ele é um medo semelhante ao se abrir para o software livre ou não. É algo parecido com isso, sabe? E é um receio que eu confesso que, na concepção do Mapas de Vista, isso por um dia eu falei, caralho, bom, tá bom, abre. Entendeu? Teve um dia que isso aconteceu. Hã? Não, mas, por exemplo, o mapa da cachaça. Se alguém pega aquilo e vai fazer outra coisa... Cara, eles têm um acúmulo ali, eles têm um acúmulo de narrativa, de estar ali construindo, conhecendo aquelas pessoas, fazendo aquele site. Já é algo construído que só a informação bruta não vence. Entendeu? Que mesmo se o Google pegar e usar, não vai substituir o mapa da cachaça, porque ele já tem ali um acúmulo construído que não se perde assim. Né? Exato. Isabel. Então é isso, acho que tudo bem isso ser intercambiável. Isso não. O que perde é muito pouco. Ganha mais do que perde, com certeza. Não, agora o bicho vai pegar. Não, o jogo já está arranjado. Não, enfim, é uma questão absolutamente central, ou seja, ou a gente abre e compartilha, ou a gente vai perder de qualquer jeito. O Google já varre, não adianta, ele já pega os dados. Não é, porque usa API, deixa de usar. Eu pego os dados, eu vou aí e pego. Enfim, é parte do trabalho da transparência hacker. O governo volta e meia, o que vão fazer com nossos dados e tal. E a posição da transparência hacker é, nossos dados o quê, cara pálida? É meu. Você vai lá e pega e é simples, é trivial pegar os dados. Mas dá trabalho. Então a gente tem que inverter a lógica e fazer não dar trabalho. Para entrar um pouco nessa coisa de web services e tais, que a gente tem que trabalhar nesse e nos outros sistemas. Eu volto naquela mesma tecla da gente criar um padrão comum de intercâmbio que todo mundo, e todo mundo não vai ser todo mundo, mas vai ser alguns, adotem para a gente facilitar esse processo de intercâmbios de camadas, que tem, e o Léo vem aventando isso há algum tempo, uma complexidade técnica um pouquinho maior do que simplesmente fazer um mapas de vistas. É outro grau de dificuldade, mas a gente tem que pegar isso. Queria fazer uma proposta concreta, a gente estava na boca miúda falando ali no café, de já começar a pensar num próximo encontro disso aqui, em São Paulo, aproveitando que o Juca está lá e tal, e que tem um monte de grupo. Então, acho que vale a pena. Minha proposta é a seguinte, um encontro lá, beleza, vai se organizar ou não. Colado nesse encontro, que eu acho que é um encontro que vai reunir... mesma coisa que a gente fez aqui, só que de novo, que a gente precisa fazer e falar mais. A gente propor, todos esses caras do Mapas de Vistas aí, um dia de encontro, ou 2 dias, colado na agenda, para a gente hackear isso aí, um hack day mesmo, de sentar e meter a mão no código. Eu já me disponibilizo, então já tem o Léo também já topou, que eu já vi ali. Enfim, para a gente conseguir implementar algumas dessas coisas, e aí, obviamente, convidando todas as outras plataformas que quiserem, mas eu acho que se a gente juntar
os 3 ou 4 programadores que tem nessas 15 experiências, dá para a gente mexer nessa história. Só para você ter ideia, por exemplo, uma questão muito pontual que precisa ser decidida e que é uma complicação é, se você usa Google Maps, não tem dúvida, você usa a API do Google Maps. Se você usa uma base de dados livre, como o OpenStreetMaps, tem dezenas de frameworks de JavaScript para você fazer a plotagem no mapa. Qual que vai usar? Tem o Leaflet, tem o Mapbox, tem o OpenLayers, tem trocentos. E aí? A gente escolheu um no Mapas de Vista, que foi o Mapstraction, que é um que abstrai todos, assim você consegue fazer. Mas aí você fica amarrado. Depois de um ano, a gente viu que, putz, não sei se foi uma boa escolha. E aí? É uma puta decisão que vai, né, que é difícil de reverter depois e que é difícil tomar sozinho e que é difícil a gente que também consiga ter embasamento para dar uma opinião qualificada nisso, é complicado. Ia fazer um comentário aqui, o Marcon já começou, mas antes de falar disso, fazer um diálogo rápido, assim, fiquei com vontade de falar essa história dos dados, o Marcon falou um pouquinho, né? Não, sim, mas nos perguntaram muito, porque o nosso projeto lá, o Arte Fora do Museu, ele é licenciado em Creative Commons na licença mais livre possível, inclusive permitindo o uso comercial. E a gente tem feito isso, na verdade, faz muito tempo, desde que eu trabalhei na Rádio Brás, a gente fez uma briga interna lá e tal, mas licenciou também o conteúdo da OGBC com a licença mais permissiva possível. Até porque o uso não comercial impede o uso de diversas maneiras e existe uma faixa cinza legislativa no Brasil e em vários outros países que vai dificultar o uso. Os Estados Unidos têm o fair use, né? O Brasil não tem. Então, às vezes quer ir para um material didático, mas uso não comercial quer dizer o quê? Quer dizer não lucrativo? Uma ONG pode usar, só não pode ter lucro, ou não pode envolver dinheiro. Então, a gente resolveu também liberar tudo e foi ótimo. Tem sido usado em livros didáticos, por exemplo, sempre dentro dessa lógica que o Marcon colocou. É melhor que o conteúdo circule. Vocês falaram isso também. O know-how é nosso. Isso aí não, né? Quem está fazendo o mapa da cachaça, quem está fazendo essas coisas, são as pessoas que entendem daquilo. Não adianta só pegar os dados e jogar no mapa. Inclusive, a gente está falando com o Google, eles têm um instituto cultural lá na Suíça, eu estou conversando com eles para ver se eles pegam os nossos dados. Para a gente é bom, se eles pegarem e disserem, a única coisa que a licença pede é que deem o crédito. Dando o crédito é ótimo, porque aí tudo bem, vai mais longe do trabalho, capaz que alguém nos contrate para fazer alguma coisa dentro disso que a gente faz. A proposta do Marcon, também acho, assim, eu estava pensando exatamente isso, mas uma coisa a mais. Eu acho que esse encontro nosso aqui ele era fundamental e necessário, né? No Brasil, assim, fico até curioso. Eu tinha pedido isso para o Summer, se não me engano, o cara lá também do Cartografias, para abrir os 56 sites inscritos. Eu fiquei curioso para ver quem eram esses caras, né? Porque a gente não sabe também. Mas a gente sabe que tem muita gente fazendo um monte de coisa no Brasil, mas tem também muita gente fazendo um monte de coisa fora do Brasil. A minha proposta era que o próximo encontro, for lá em São Paulo, um dos próximos encontros quaisquer, que chame gente aí do Mapbox, gente que está fazendo e pensando coisas também com dados abertos, dentro de todas essas lógicas que a gente está discutindo aqui, a gente também pode aprender e ensinar coisas para os gringos. Quase que eu chamei o Mapbox nessa, mas enfim, fica para a próxima. Alguém mais? Aproveitar que o Américo vai falar e fazer um pedido, uma provocaçãozinha. A gente, na experiência de Fortaleza, a gente utilizou o tema de consulta pública desenvolvido pelo HackLab, através do Ministério da Cultura, enfim. E foi uma dificuldade para a gente conseguir o código disso. Então, acho que assim, pensar, agora que a Ana Yolanda foi embora, numa política de disponibilização de código do MINC que seja mais ágil, assim, de ter o que for disponível, ter disponível. Mas eu acho que assim, porque tem processo, então, por exemplo, tem algumas coisas que tem que ser aprovadas, mas eu acho que assim, ter isso, porque assim, ter o negócio disponível lá e a gente ter que...
Eu acho que se eu não conhecesse, talvez, o Murilo, se não tivesse relação pessoal, a gente talvez não teria conseguido no prazo. Já vou responder de cara. Isso é um processo novo que a gente está instaurando agora e você foi o primeiro que pediu. A gente não tem um processo ainda e a gente... eu tive agora no fórum dos planos municipais, do qual Fortaleza participou, a gente já disponibilizou para os 20 municípios que estão participando. Mas a gente vai ter que criar um procedimento e tem que ter procedimento. Não é, baixa aí, não é. A gente tem isso tem uma chamada pública, um termo de cooperação, teve uma licitação, e isso é interno, e a gente tem que ver, porque senão o HackLab, ou quem contratou o HackLab, que já não foi direto com o HackLab, passou por outras instâncias, né? Tem contratos, que depois isso vem para cima da gente, vem os órgãos de controle para cima da gente. Então, eu estou falando que tem um procedimento, mas a gente entregou. Não teve, pode ser menos burocrático, tá? Mas a gente vai ajeitar isso aí. Bom, eu acho o seguinte, quer dizer, acho que o mapa de vistas dá a possibilidade de a gente, enfim, colocar tudo o que a gente queira, né, como a gente viu. Eu acho importante também, quer dizer, o Breno, esse trabalho que o Breno faz de fazer essa cartografia afetiva, é um desafio enorme para a gente, se a gente encarar isso, como colocar isso dentro de uma política pública, né? Pensando que a rede de ensino tem 200 mil escolas, a gente está falando de 2 milhões de professores, né? Então, a gente começa com Cultura Educa, né? Que é que a gente vai, a princípio, a gente estava lá com 2 mil escolas, isso já virou 5 mil, daqui a pouco virou 50 mil, e a gente tem um processo aí, né, de cultura mesmo, de apropriação. Quer dizer, a técnica que você usou, ou a metodologia que você usou, é a metodologia, você não pode estar nas 200 mil escolas. E o problema quando você entra na educação é exatamente isso, é a capacitação. A gente vai botar o SNCC e quando você tem aí a maioria das cidades com menos de 10 mil habitantes, que o cara não tem nenhuma planilha eletrônica. Tem quando tem e se faz, ele tem um papel. E como é que a gente vai conseguir isso? Aí quando vê o IBGE e faz a Munique, ele faz um questionário e o cara responde o que ele quer, né? Então, a gente tem que pensar, né, que é super válido, mas como que a gente implementa isso como política? Por isso, a sua crítica em relação a esses mapas que a gente está fazendo é que a gente não tem nada. Nós não sabemos quantos teatros tem no Brasil, né? Nós não sabemos quantos teatros privados tem o Sistema S, o SESC, não sabemos. Nós sabemos que tem, e isso tudo um mapa que a gente tem que fazer, que vai ter um rebatimento na afetividade e no território, e que você vai na Paulista e vai ver o Itaú Cultural, vai ter o MASP e tal, e você vai ter os buracos e as zonas de não lugar, né? Que é o que o Irá falou, quer dizer, por que não tem um cineclube? Tem uma meta de cineclube no nosso Plano Nacional de Cultura, e quando a gente botou o plano, as metas para consulta pública, não é? Ninguém falou nada, todo mundo achou, tá bom. 15 mil pontos de cultura, tá bom, mas ninguém foi lá para saber, para questionar por que é 15 mil, por que não é, então, não, mas que a gente não pode. O Rio de Janeiro vai fazer 750 pontos na cidade do Rio de Janeiro, ele botou no plano municipal dele lá, né? Mas ele botou para consulta pública, não sei, tem um gap aí de participação que é importante, porque a gente está dando a possibilidade, é um começo, é uma aposta, isso vai mudar, essas metas também vão mudar. Não sei ainda, eu fico muito preocupado, eu já conhecia o trabalho, enfim, que é feito dentro das escolas, essa preocupação da violência, tem milhares de pesquisas, e como é que a gente traz isso agora para a gente aqui? Quer dizer, eu acho que esse é um desafio, né, que na educação, tudo que a gente leva para a educação, a Carla não está aqui, mas
né, e pode, né, tudo que a gente fala para não, mas pô, isso aqui, vocês querem fazer só isso? O nosso problema é muito maior. E aí, quem que vai fiscalizar? Quem que vai acompanhar? Quem que vai ver se esse negócio está funcionando? Né? Até a gente chegar na afetividade, a gente tem que criar um outro flanco e uma outra estratégia. Né? A nossa estratégia, a nossa aposta, que é uma aposta, pode ser que, né, a gente está querendo, o marco legal nosso é um plano, o plano é um plano de 10 anos, é lei, e tem que ter, claro, a sociedade, o controle social disso. Como a sociedade está querendo os dados, como a sociedade está querendo que se resolva o problema da violência dentro da escola. Mas eu estou colocando isso porque esse encontro aqui, a gente precisa, e aí respondendo, acho super válido a gente fazer um encontro em São Paulo, mas eu acho que a gente tem que sair do eixo também, sabe? Eu acho que a gente tem que ir para o Acre, a gente tem que ir para outros lugares que têm experiências e que talvez nem tenham participado do edital, porque ninguém lê o site do Ministério e vê que tem 10, 20 dias para apresentar um projeto. Quer dizer, essa é uma outra dificuldade nossa. Né? O PIG não vai dizer que tem um edital de cartografias colaborativas, nem as redes de televisão, nem nada. Então, a gente tem essa dificuldade. Né? A gente sentiu muito isso, né, nesse ano passado para cá, de não vamos no que o Ministério está fazendo. Mas essa ideia aqui, ela está, esse ano e meio, sendo trabalhada. Né? A gente está lá no nosso canto. Então, eu acho que a gente tem que fazer sim, acho que a gente tem que propagar mais isso, mas, principalmente, criar essa apropriação do que, eu acho que daqui desse encontro já dá para a gente espalhar essa notícia para vários lugares. Né? E, por fim, o Léo, quer dizer, tem acompanhado esse processo nosso do Plano Nacional de Cultura. A gente está com uma ferramenta pronta aí para o monitoramento das metas, que também está feito dentro da perspectiva de ser uma ferramenta de acompanhamento pela sociedade, né? E a gente sabe, né, que tudo isso que a gente está construindo tem que ser disponibilizado para 5.600 municípios que vão fazer os seus planos municipais, para os estados. Mas a gente vai ter um outro problema, nós não temos gente para capacitar, para ensinar, a gente tem que pensar numa estratégia de como que eles vão se apropriar dessa ferramenta. Por mais simples que seja arrastar, pingar, colocar, mas aí tem uma taxonomia. A taxonomia do Ministério da Cultura ficou 8 anos sendo discutida, gente, internamente. Até a hora que a gente deu um corte e falou, não dá, vamos até o 3º nível e daí para baixo no vídeo de tags, a tecnologia cresceu para isso. Né? Mas isso tudo eu acho que são, não é problemas, quer dizer, são desafios que a gente precisa encarar e controlar um pouco a ansiedade, porque, isso já está pronto, mas está pronto num momento em que não tem escala, e para a gente colocar isso para dentro do governo, e essa é a dificuldade que passa desde, não dá para liberar o código? Claro que dá, mas tem uma coisa interna lá para a gente depois não ter problema, e é um problema mesmo, porque os caras ficam 10 anos atrás de você, dizendo, não, mas isso não está previsto, né? E aí a gente precisa mudar a legislação. Por exemplo, a Hortolândia agora criou uma lei que as empresas que estão lá podem investir para entrar, botar uma empresa, eles têm que apoiar projetos na Lei Rouanet. Todo mundo achou sensacional, só que na lei ele esqueceu de dizer que tem que ser com produtores locais. Aí vai o pessoal do Rio de Janeiro fazer projeto em Hortolândia. Entendeu? Então, você vê como é um aprendizado. O tempo todo a gente tem que colocar esses mecanismos e esses artigos e esses parágrafos, porque senão a gente acaba criando um problema. Mas eu acho que esse negócio de fazer os outros encontros, a gente pensar nessa descentralização que eu acho importante. Fazemos na Casa de Cultura Digital, mas a gente pode pensar também fazer em outros lugares. Claro que a gente precisa de parceria. Esse projeto aqui está dentro de um compromisso, de um termo de parceria costurado. A gente teve alguns problemas, enfim, mas porque não foram previstos, e a gente tem que ver qual que é o braço que a gente tem, mas a gente está junto. Só então, falou aí o
o Gama, que está lá em Santarém, que estava vendo o streaming, já falou que já chamou então para a gente fazer um encontro lá. Diz que o Por Aqui é topa articular junto com todos nós. Aí, de novo, tá vendo? Essa palavra eu adoro ela, não está previsto, está previsto. De novo, bater na tecla, então, todos, por favor, esses termos de parcerias todos, eu vou adorar sentar e passar as férias lendo e tentando entender tudo que está previsto, tudo que não está previsto nos contratos, termos de parceria, termos de convênio, enfim, a transparência, acho que a gente tem que entender isso para poder entender os problemas. Mas só depois também, é isso, a gente tem que ter calma e tal, a gente tem que entender o tempo do governo, mas do meu ponto de vista, eu já tinha colocado isso ali, isso aqui, tem um lado dessa reunião, que é o lado do SNIC, e que é o lado do governo. Quando eu falo da gente fazer um encontro em São Paulo, quando a gente fala dos mapas de vista, eu, particularmente, não estou nem aí para o governo. Não acho. Ele é um player possível, importante, tem que estar junto. Mas a velocidade precisa ser a velocidade do movimento de desenvolvimento, porque senão não tem condição. E aí, previsto, não previsto. É isso. Se não está previsto, e aí quando eu falo que o código proprietário, aí fala, não, o código é nosso, o produto é nosso, a gente comprou, ó como não é. Ó como não é. Porque na hora que vai liberar o código, e o código do RATLab é livre, ainda assim vocês não podem. Ficam todos, cheio de dedo, porque senão é o Tribunal de Contas. Então, não é, quando a gente fala que da porrada, não é muito no Ministério, na Secretaria de Cultura Digital e tal, é no processo. O processo está equivocado, mas se a gente não começar a repensar os processos, e nos próximos termos de cooperação, e nos próximos convênios, e nos próximos contratos, dizer ali que, velho, ou você libera o código automaticamente do dia zero, ou nada feito, vou procurar outro parceiro, não vai dar certo. E o que eu continuo vendo, porque essa discussão não é de hoje, nem dentro do Cultura Digital. A gente já sabe, esses gatos todos, você já sabe, essas lebres todas, você já sabe. Então, dizer que não está, que não estava previsto no termo de cooperação, é isso, é um erro nosso, que a gente continua fazendo, que a gente tem que parar de fazer. É só isso. Então, vamos level up the game. Se é esse o problema, vamos sentar e vamos descobrir como é que a gente resolve esse erro na hora de assinar o termo de compromisso. E eu sou daqueles que não acha que é melhor ter do que... Não, melhor fazer de qualquer jeito, porque pelo menos a gente tem. Eu acho que não. Acho que o processo é importantíssimo. E se a gente continuar cagando o processo, vai dar problema. Então, acho que a gente pode já, daqui para frente, tentar evitar mesmo, continuar errando em outras coisas. Uma coisa aí para fechar? Não, é duas coisas. É mostrar que... o que eu acho que o Leandro mostrou, que não estava no mapa ainda. O mapa, isso é o governo do estado do Rio Grande do Sul, também usando mapas de vista. Eles ligaram para a gente em Fortaleza, falaram, olha, a gente quer fazer igual. E a gente não precisou fazer nada, só mandamos para eles o link do mapas de vista, que já está disponível. E aí lá, inclusive um processo que eu achei muito bacana, que a Procergs, eu acho, que é a empresa de processamento de dados, a Secretaria do Estado da Cultura acionou a empresa, e aí o desenvolvedor lá, sei lá, da empresa entrou na lista do mapas de vista. Então, assim, eu sei que é uma discussão que a gente está ali na coordenação, mas eu acho que é importante a gente relembrar aqui, porque, assim, esse processo de disponibilização, então, assim, o fato disso estar disponível foi o principal entrave a ser vencido para implementar isso lá. E lá eles se viraram para não precisar de suporte. Na verdade, o suporte ele encontrou na comunidade, que ele entrou na lista, então ele teve dúvida, chegou a perguntar algumas coisas, e ele, o ponto legal vai ser o momento em que ele descobriu uma coisa que não tem e devolver código, e publicar uma melhoria, e aí que Fortaleza vai pegar a melhoria que o governo do Rio Grande do Sul fez e implementar lá, e aí a gente vai começar essa troca. Então, assim, essa lógica aí, Américo, é um pouquinho assim de, eu sei, tenha noção, eu sei direito como é que é difícil trazer isso para dentro. A gente teve umas brochadas feias na coordenação de cultura digital pré-Ana de Holanda, tentando fazer processo, trazer a ideia do processo de desenvolvimento de software livre para dentro do governo. É difícil. Aí, Pedro, não é um negócio que é simples, não é ou vamos fazer ou não vamos fazer, porque é difícil para caralho. Mas eu acho que tem os procedimentos, é possível fazer. Eu acho que até essas soluções que estão sendo geradas em WordPress é uma coisa muito boa de experimentar esses procedimentos, a ferramenta de consulta pública de metas, para a gente
começar a puxar. Isso aí é fácil de ser implementado e eu acho que não precisa nem de tanta estrutura no Ministério, não. Precisa mais levar a lógica do software livre para apresentar a lógica do software livre para os interessados e ou eles aprendem ou então eles contratam uma empresa que faz uma coisa ruim ou usa isso aí. Enfim, é isso. Américo, a tua fala me levantou uma ideia, principalmente aquela parte do PIG, né? E como fazer a ideia circular, como fazer um edital como esse circular. E eu me veio na hora a potência das redes aí que estão se construindo para além da grande mídia, para além dos partidos de mídia tradicionais que existem aí. Então, eu estou tentando abrir aqui para mostrar para vocês um documento que eu criei chamado Cartógrafos Brasileiros e Suas Máquinas de Criar Mundo, que tem boa parte das pessoas que já estão nesse evento, mas não todas, que eu acho que a gente pode começar também essa sistematização em conjunto de quem são as pessoas que fazem isso. Isso é super simples de fazer. E aí retoma o que o DEAC falou, vocês tiveram 50 e tantas inscrições, esses nomes têm que estar juntos. E é o tipo de rede onde o governo é um dos players, mas não é o player central. E isso é bom que aconteça assim. Então, eu acho que a gente pode também, eu proponho já ter esse documento para a gente criar junto e sistematizando quem trabalha com isso, para na hora de ter um edital desse, ser simples assim de disparar para um número maior de pessoas. Então, isso e, enfim, a outra questão sobre como ramificar, como chegar na base, isso aí a gente vai conversar muitas mais vezes do que agora. Então, é isso. Bom, então uma salva de palmas aí para apresentar. Eu queria falar algumas questões aí, só um pouquinho, em relação à preocupação que o Léo colocou sobre o tempo da gente discutir algumas coisas que foram levantadas, tipo o protocolo, a questão do ID de usuário, que é uma questão que a gente está discutindo muito no âmbito do SNCC, a questão também do formulário, que o Marcum já fez uma proposta, ou seja, a ideia é que esse formulário esteja pronto para a gente apresentar para todos amanhã de manhã, né, para a gente trabalhar em cima dele. Acredito que o momento do debate técnico da tarde vai ser um momento para a gente retomar algum desses pontos, né? Mas eu queria deixar uma coisa muito importante, que o blog do Cartografias Colaborativas, ele vai seguir, na nossa perspectiva, como um ponto focal dessa discussão. Um aspecto importante para nós é a documentação de tudo que está acontecendo aqui. Então, a gente vai ter os vídeos, mas seria bom ter as apresentações, então, só mobilizando para todo mundo integrar as apresentações aqui para a organização do evento. A gente vai subir tudo isso para o blog, deixando ele como um ponto de referência em relação a toda essa documentação. E eu, assim, até como uma sugestão e um convite, se cada um de vocês quiser fazer um texto, alguma coisa que faça um comentário sobre o evento, ou que aponte caminhos, ou que, de repente, proponha alguma sugestão, pode ser um post para o blog, né? Ou seja, a ideia é de vir isso e aquilo a gente reunir uma referência sobre tudo que a gente está pensando, até apontando, de repente, caminhos futuros. Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela colaboração e até amanhã.